Se continuarmos falando sobre islamização, perigo, história, mentiras e manipulação. Há uma pessoa que você precisa conhecer, acima de tudo, porque ele é tão bom, ele é tão informado, ele realmente sabe do que está falando, e ele é, claro, Raymond Ibrahim, que vocês me apresentaram. Eu não o conhecia. Muitos comentam, procure Raymond, assista ao que ele faz. Depois que fiz isso, fiquei viciada. Este é apenas um pequeno exemplo de parte do brilhantismo dele e de sua compreensão profunda, muito profunda, do que está acontecendo. Porque, como já vimos, se você observa um fenômeno e está confusa, é só porque não tem informação suficiente. Sempre há razões, sempre há uma lógica por trás disso, para explicar por que e como as coisas acontecem. É só uma questão de encontrar as pessoas que podem nos ajudar a destrinchar e entender. Quando você entende algo, já está 90% do caminho. Ao identificar o problema, pode começar a buscar solução. Até lá, é só esperar. Falei reagir em vez de pushback. Bem-vinda ao pushback. Inscreva-se e obrigada por estar aqui. Se quer resistir, precisa saber contra o que luta, quanto pesa, de onde vem e como pode te atacar. E Raymond Ibrahim está fazendo um trabalho tão bom ao explicar isso pra gente. Eu poderia ouvi-lo o dia todo. Vamos assistir. Você ainda não está condenado? Mas essa é uma ótima maneira de parar. E em toda a história do mundo nunca houve uma civilização que tenha aberto tanto suas portas para outra civilização que é abertamente hostil a ela. Então isso é algo sem precedentes. O que está acontecendo... Seus ancestrais da Europa, e eu descrevo isso nos meus livros porque escrevo sobre história, lutaram com unhas e dentes para impedir que o Islã entrasse e conquistasse a Europa. Esse foi um dos grandes planos que persistiu por séculos. Pelo leste, os turcos tentavam entrar em Constantinopla, cercaram Viena em 1683. E antes disso, os muçulmanos, como eu disse, chegaram até Tours, na França. No ano 732, Ele sabe tanto. Esse era um objetivo real. Você já notou como esquerdistas tentam reescrever a história? Já percebeu esse fenômeno? Derrubem aquela estátua, ele era dono de escravos. Vamos distorcer, mudar e remover algo específico. No conflito da Palestina, eles alteram tudo. Porque existe uma realidade e uma verdade muito simples em nossa vida, que é: a história nos ensina muito. Quanto mais você conhece sua história e ancestralidade, de onde veio e o que ocorreu, mais isso indica o que pode acontecer no futuro. O fato de você estar com medo agora e se sentindo desconfortável com a islamização e a dominação é porque você está certa. Isso é algo sem precedentes, mas só está acontecendo porque as pessoas não entendem de onde vieram, quais são seus valores. E o fato de que isso tem sido um plano de séculos. Se você olhar para a história, vai ver, eles tentaram conquistar aqui e as pessoas os impediram. Eles tentaram conquistar ali e as pessoas os impediram. Eles tentaram conquistar em outro lugar e as pessoas os impediram. Eles tentaram conquistar aqui e foram impedidos. Tentaram ali e também foram impedidos e agora tentam de novo. Precisamos ser o povo que vai impedi-los. Isso dá uma legitimidade e uma sensação muito diferentes ao lidar com um problema. As pessoas dizem algo que não é verdade. Islamização não existe de fato. Se somos pessoas boas, deveríamos permitir a entrada de todos. Eles apenas mudaram o nome do conflito. Não vieram mais em cavalos com espadas, mas em barcos. E fingindo ser, eu não estou fingindo. É terrível. Mas chegando para, qual é a palavra, tocar o seu coração. É isso que eles estão fazendo para te confundir. Para que possam simplesmente se infiltrar, é isso. Entender a história é a chave para entender como lidar com um conflito quando ele surge e como lidar com o que estamos enfrentando agora. Por isso, eu adoro um bom historiador que possa nos contar a verdade sobre o que realmente está acontecendo. Agora a Europa Ocidental diz: isso não importa. Foi um mal entendido, pode entrar. Mas eles não mudaram essa mentalidade. E quando eu digo eles, você sabe, obviamente estou simplificando. A mentalidade que eu descrevi faz parte do Islã, é um conceito islâmico. Sobre o Estado Islâmico, dizem que não tem relação com o Islã, que distorceram tudo, mas não distorceram. Eles são uma representação do que é o Islã, dos califas, dos sultanatos, dos emirados, é assim que eles operavam.
Os líderes do Islã, os grandes imames e os muftis diziam exatamente a mesma coisa. Ok, então é isso mesmo. Novamente, não é meu objetivo argumentar: ah, bem, esse migrante em particular quer dominar você. Talvez ele não queira, talvez ele esteja procurando uma vida melhor. Eu entendo isso, e é isso que torna tudo complicado. Certo? Mas é isso que torna tudo complicado. Esse é exatamente o ponto. Tem nuances, não é simples. Você provavelmente conhece muitas pessoas da religião islâmica que são maravilhosas. Mas é o seguinte: você precisa entender que se você tem uma situação complicada nas mãos, a resposta para ela também vai ser complicada. Isso exige de nós uma visão mais nuançada, mas a mídia segue nos empurrando para visões sem nuances. O extremismo extremista não tem nuances, não tem compreensão intelectual das complicações, dos debates e de outras perspectivas. Quanto mais extremista você é, sinceramente, muitas vezes, menos instruído você é. A capacidade de ter nuances exige muita consistência intelectual, honestidade e trabalho. Esse é um problema complicado que estamos enfrentando. Não é algo simples. E é isso que precisamos entender. Não vai vir com uma resposta simplificada. Toda resposta que surgir vai ser desconfortável por si só. E essa é a nova realidade em que estamos. Abrir completamente suas fronteiras para esse grupo demográfico, que tem dentro dele, não todo, mas dentro dele, esse núcleo de animosidade contra cristãos e chamados infiéis, e o imperativo de conquistar o mundo em nome da jihad por Alá, sendo que eles são os mocinhos, lembre-se, eles nunca se veem como os vilões. Esse é um dos problemas de todos os conflitos. Eles se veem como mocinhos, não vilões. Para eles, você é o vilão por ser infiel e querem trazer a luz do Islã para você. Então, esse é outro aspecto da moralidade que eles acreditam ter. Eles são os mocinhos. Está tudo certo em fazer isso. Porque olhe para vocês, Dinamarca e Europa, vocês todos. Vocês são todos bêbados, decadentes e, sabe, libertinos. E, sabe, não há nada de real. Vou compartilhar os argumentos deles porque leio e ouço isso. Eles trazem o bem para vocês, mas antes, seus ancestrais, com sua ordem social e bondade próprias, chamadas cristianismo, conseguiram lutar contra isso. Mas acho que nesse vazio atual desse clima ateísta, bem, vale tudo. E quem pode dizer que eles estão errados, talvez eles estejam certos e assim por diante? Esse é o problema. Se você não sabe o que defende, é muito fácil te confundir. Fácil, simples. Se você não é alguém que tem algo para defender, ou nem sabe no que acredita. Ou você pode ficar confusa, realmente confusa. E é de partir o coração, sinceramente, que a construção do Ocidente veio acompanhada desse movimento em direção ao ateísmo. Não é à toa que, ao longo da história, pessoas se conectaram a ideias religiosas e debateram quais religiões estão certas, quem defender e pelo que lutar. Não é à toa que guerras foram travadas por religião. É porque existe algo nisso. Existe algo em saber a quem você pertence e no que você acredita. E quando você tira isso, quando tudo isso é destruído, então você se torna muito facilmente manipulável agora. Isso tudo começou na Revolução Industrial, quando tudo mudou e as pessoas tiveram que rever prioridades. Eles precisavam achar uma forma de convencer você a deixar sua família, seu lugar mais seguro, para trabalhar para outro. Ok, existem muitos motivos pelos quais o ateísmo surgiu. Mas agora que ele chegou, e esse movimento em direção a uma certa liberdade desses ideais religiosos. O preço que pagamos por isso, o preço dessa liberdade, é a falta de conhecimento. Não saber no que você realmente acredita, e isso parte o coração. Não estou falando dos ateus altamente intelectuais. Não é disso que estou falando. Estou falando desse tipo de falta de respeito pela religião que surgiu na nossa sociedade. Sim, Los Angeles. E, novamente, cada um com sua religião e caminho. Sinceramente, faça o seu, mas é importante entender isso como sociedade. O fato de termos sexualizado tudo e o fato de termos degradado coisas que costumavam ser realmente importantes para a sociedade. Tudo isso se foi. Tudo isso mudou. Há 10 anos, ser gay não era aceito. Agora é valorizado. Antes não havia celulares. Hoje todos são viciados.
A rapidez, a agitação e as mudanças bruscas que nossas sociedades experimentaram nos levaram a uma realidade em que muitas pessoas estão tropeçando e tentando descobrir no que acreditam. Se você não sabe no que acredita, fica fácil alguém chegar e dominar você. Agora você entende o que ocorre, é uma experiência inédita. Muitos citam o Império Romano dizendo que isso já aconteceu, mas não é verdade, podemos discutir isso. Na verdade, eles ainda estavam conscientes de tentar manter seus próprios costumes sociais e culturais, Roma, e ela caiu para os godos e os povos germânicos. Só estou dizendo que algumas pessoas usam essa analogia, mas neste caso, isso é completamente culpa de vocês. Mas é a Europa que está fazendo isso, você está trazendo uma força hostil que é abertamente hostil. E eis que, quando eu vejo onde os muçulmanos estão, eu vejo caos, violência, criminalidade, estupro e aliciamento sexual na Inglaterra. Ok, isso é o que sempre aconteceu sob o Islã. Ok, então há esperança? Eu acho que sim. Espero que sim com o tempo, mas é tão ruim que até teve que chegar a esse ponto, sabe? É uma abnegação e traição tão grande da sua própria herança, desses homens e mulheres que lutaram e morreram para preservar seu modo de vida contra uma força aberta e hostil. Agora eles estão sendo recebidos e você sabe por que não? Então, acho que é uma questão de tempo. Então, onde está a esperança? Com licença, então onde está a esperança? Você pergunta. A esperança é acordar, acordar e ver qual é a realidade e sobre o que estou falando, e entender a história e a doutrina do Islã e do que se trata o Islã. O Islã é inequivocamente hostil ao não muçulmano. Se você já leu, você nem precisa ler o Alcorão, quero dizer qualquer coisa. Tudo o que eu preciso fazer é sentar e ouvir um sermão comum de sexta-feira. E é só violência, morte e subjugação, certo? Acordem, gente. Olhem para essa história. Gangues de aliciamento na Inglaterra. Todos ficaram tão surpresos e horrorizados com isso. Por que vocês estão surpresos? Olhem o que eles fizeram. É isso que eles fizeram historicamente. É assim que eles agem. Se você acorda e entende, não é facilmente manipulado. E teremos que tomar decisões desconfortáveis sobre os próximos passos. Mas, de repente, eles não podem te dizer que você é uma pessoa ruim por enxergar o que está enxergando. Porque você sabe, porque você entende, porque você já entendeu as táticas. Quanto mais despertarmos as pessoas, que é o objetivo do pushback, maiores nossas chances e esperanças de reação. E há muita esperança. Centenas de milhares de vocês já entendem, a cada dia, a importância e o significado dessa luta. Essa é a luta das nossas vidas. Essa é a luta pelos nossos filhos. Essa é a luta pelo nosso futuro. Essa é a luta pelo nosso mundo, contra uma força hostil que está chegando. E eu realmente, de coração, espero que vocês se juntem a mim. Obrigada pela atenção a esse assunto.